Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Preto Pode. E se pode, vem para cá que o Espaço Cultural Conta Quem Tem está aberto, de braços abertos, para receber todas essas demandas que perpassam na nossa sociedade, seja ela social, seja ela racial. Você que faz um trabalho e desenvolve qualquer projeto na área de direitos humanos, você pode aqui trabalhar conosco. E hoje nós temos um convidado aqui muito ilustre, que está visitando a nossa cidade, quer dizer, ele vem várias outras vezes aqui, né? Mas hoje a gente pegou ele também de surpresa, mas vocês vão ver que de surpresa ele não tem nada. É um exímio conhecedor da questões ético-racial e vai dividir com vocês aqui esse momento aí de podcast para ampliar os nossos horizontes a respeito da cultura negra. Não é isso, Deise? Isso aí, fala galera do Espaço Cultural Conta Quem Tem, nossos amigos. Olha, estamos aguardando vocês aqui também para fazer podcast, hein? E queremos agradecer sempre a audiência, a participação dos nossos queridos que nos seguem no Instagram, no YouTube. E é com grande alegria que nós estamos recebendo essa pessoa maravilhosa que veio conhecer o Conta Quem Tem. E aqui no Espaço Cultural Conta Quem Tem é assim, a gente pega pelo laço. Se chegou no dia que a gente estava fazendo podcast, por que não, né, Ivan Felipe? Seja bem-vindo mais uma vez. Com certeza, Jorge, vai ser um podcast que muito vai nos acrescentar, porque nós estamos aqui com dois historiadores. Nesse então, momento, vamos historiador. que vamos. É ele. Então, o Ivan Felipe, formado em História pela UERJ, ele também é especialista em Direitos Humanos, em Saúde Racial e também Assuntos e Ético-Raciais. Lembrando que está fazendo mestrado em Bioética aplicada à saúde coletiva. Esse é o Ivan Felipe. Contigo, Ivan. Sim, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui dialogando com você no espaço. E é isso, né? Acho que a gente vai conversando. Eu vou me soltando um pouco. Né? Você é tímido? Um pouco. Mas quando eu me solto, eu flui bem. Né? Ah, mas é um pouco desse movimento. Mas é isso, acho que a gente vai dialogando e vamos soltando uns pouquinhos. Então tá bom, já que ele quer se soltar, a gente vai provocando. Ô Ivan, vamos lá. A gente... Aqui tu sabe que no Espaço Cultural Conta Quem Tem, a nossa temática é a questão racial, né? Porque a gente entende que a nossa base de construção de um país igual o nosso, o Brasil, né? Compreende as três etnias, né? O branco, o índio, o negro, mas a gente percebe que durante esses quase cinco séculos, né? Não, mais, 1500, mais de 5 séculos, a gente só vê aí uma etnia representada dentro de um espaço de poder, de um espaço que, de uma certa forma, é privilegiado. E o negro hoje está em busca dessa aproximação, de melhorar seu dia a dia. Como é que faz um panorama para a gente de como é que o negro foi aparecer no Brasil, como é que se deu esse processo? E tem muita gente que ainda tem dificuldade de entender, nos ajude a compreender melhor. Então, acho que tem algumas demarcações históricas que a gente vai fazendo, né? E aí a gente, pensando na história, tem alguns períodos específicos, né? O período colonial, que vai aí de 1500 até mais ou menos ali o período do Império, em 1808, a vinda da família real para o Brasil. E aí depois a gente tem um outro período histórico que é o fim do Império, né, para o início da Primeira República, que acontece em 1890. E dentro desses períodos históricos a gente tem que pensar o que foi essa formação, né? Qual foi essa composição étnica e como é que vai se instituindo o que, por exemplo, a Dia de Nascimento vai chamar de genocídio do negro brasileiro, né, que é um processo histórico e racializado. Então, a gente começa a pensar, por exemplo, eu acho muito engraçado quando a gente fala desses corpos que foram trazidos de África, né? E aí eu estou usando propositalmente a noção de corpo, porque no período colonial, indivíduos negros eram entendidos como objetos semoventes, ou seja,
não eram dotados de, por exemplo, de humanidade. E aí a gente tem esse recorte também feito no primeiro momento para os indígenas, e aí é sempre levado em consideração que esses corpos, tanto o corpo negro, tanto o corpo indígena, é um corpo, muitas das vezes, infantil. Em que sentido? No sentido de infã, desse indivíduo que tem que ser tutelado, desse indivíduo que não tem uma característica própria de ter um domínio, de ter esse autodomínio. E por isso que ele pode ser, por exemplo, escravizado ou tutelado de alguma forma, seja pelo Estado colonial, seja pelo Estado imperial, seja na Primeira República, e seja hoje também, né? Porque a gente ainda tem algumas ressonâncias dessa perspectiva, mas pensando nesses indivíduos que de alguma forma são traficados de África, e aí é entendendo que África é um continente, não é um país, porque às vezes a gente fala de África como se fosse um país, e entender a gama de etnias que vem de África, né? E as barreiras que são impostas para esses indivíduos chegarem aqui. Então esses indivíduos são destituídos de todo um aparato simbólico e cultural que constitui a identidade desses indivíduos. Então, primeiro a gente tem que pensar quais são as línguas e os dialetos que esses indivíduos trazem de África. Como é que, por exemplo, a gente tem barreiras geográficas quando esses corpos são traficados? Porque não é simplesmente pegar esse indivíduo que, por exemplo, foi traficado de África e colocado no Brasil e devolver ele para o espaço do continente africano. Da onde ele veio? Qual é a etnia que ele faz parte? E aí tudo isso também foi o que eu chamo, por exemplo, no meu texto da dissertação, de técnica colonial. Né? O que é essa técnica colonial? De você destituir esse indivíduo de humanidade, de você traficar ele de um espaço, de você basicamente destituir ele de qualquer traço cultural que ele tenha, e você tira nome, você não vai ter mais um nome étnico, aí você vai ter um nome cristão, e você tira também toda a possibilidade de cultura que ele pode carregar dentro dele, toda a ancestralidade. Tem algumas pessoas que costumam falar que na África também tinha escravidão. Então, o negro já era escravo lá, veio para cá, era a mesma coisa. Como é que você analisa essa escravidão que tinha na África e a escravidão desse mundo moderno, né? Sim. Com as grandes navegações? Não, a escravidão, infelizmente, aí eu vou fazer uma parte aqui para que a minha fala também não saia de forma equivocada. O problema nunca foi a escravidão. Em que sentido? Não que eu seja a favor da escravidão, mas dizer que o problema nunca foi a escravidão no sentido de que, ao decorrer do processo histórico do ser humano na Terra, houve escravidão. Não só você tem escravidão na África, como você tem escravidão e servidão na Ásia, você vai ter escravidão, por exemplo, na Europa. O problema todo é quando você institui, dentro de uma percepção mundial, que a cor de pele do indivíduo faz com que ele seja um escravo. E aí você está deslocando um diálogo de um indivíduo que é escravizado e um indivíduo que é um potencial escravo. Um indivíduo que tem a sua humanidade inferiorizada e é colocado numa posição em que esse indivíduo é escravo. Isso é uma diferença que você tem, por exemplo, nesse movimento da expansão marítima, de entender que determinados corpos são de indivíduos que são escravos. E aí você tem aí vários autores que vão dialogar com essa temática, por exemplo, o professor Carlos Moore, que vai falar sobre racismo e escravidão. Ele traz uma percepção de como o racismo atravessa toda a história e de como essa noção de escravidão também perpassa por toda a história, né? Até alargando uma percepção do que seria o racismo e a escravidão. Mas voltando, porque tem esse movimento aí de sair um pouco do roteiro, né? Eu acho que está muito circunscrito nessa perspectiva, né? Você também vai ter, por exemplo, a escravidão na África no sentido de guerras tribais, no sentido de conflitos, mas você não tem algo instituído que coloque que todos os indivíduos, por exemplo, melaminados, melanoléricos, como o professor Renato Nogueira, da Rural, traz essa ramificação, né? Porque é entender que existem várias etnias negras, né? E a gente não pode entender como uma única, então ele trata essa perspectiva de melanoléricos para identificar que são indivíduos negros de várias etnias diferentes.
você tem a instituição ali da escravidão através de conflitos internos, né? Então, se você teve uma guerra entre, sei lá, duas etnias diferentes, uma perdeu, aqui o perdedor vai ser escravizado. Mas isso não E hoje, falando dessa questão de escravidão, né? A gente tem aí o 13 de maio, que o pessoal fala que a escravidão acabou, fomos libertos. Como que você hoje vê essa questão da escravidão, por exemplo, no Brasil? Então, pegando um gancho que a Deise está falando, por favor, faça também um paralelo entre a escravidão no Brasil e, se possível, também com a escravidão americana. sim, eu acho que eu gosto muito de música, né? E tem uma música fantástica do Lazo Matumbi, que se chama 14 de Maio, que vai falar no dia seguinte, inclusive que tem uma apresentação fantástica que ele canta no Senado. E aí é fantástico porque ele faz esse movimento, é uma grande aula de história. Ele vai identificar o que foi o 13 de maio e por que, por exemplo, o movimento negro briga pelo 20 de novembro. Porque você tem ali uma especificação no 13 de maio de 1888 que, por exemplo, tem pessoas na história que estão trabalhando a partir de uma perspectiva de uma nova abolição, porque a gente não tem uma abolição de fato. O que são, por exemplo, os casos que se avolumam hoje em dia na mídia de trabalho escravo? O que foi o que aconteceu, se não me engano, agora eu não vou lembrar a época específica, mas não sei se vocês lembram do caso que teve com as vinícolas no sul do Brasil. Sim. Isso no ano passado. E aí, tipo assim, você tinha indivíduos da Bahia que estavam trabalhando no sistema de trabalho escravo, trabalhando mais de 15 horas por dia. E você teve, por exemplo, um vereador relativizando o trabalho escravo. Então a gente está aí nesse processo, eu acho, de pensar em uma nova abolição, porque a gente ainda tem esses indivíduos de alguma forma em trabalhos que estão atrelados à sobre-humanidade. A gente precisa pensar, por exemplo, no que foi a pandemia. Quais foram os corpos? Quais foram as pessoas que continuaram trabalhando? Quem foi a primeira pessoa que morreu infectada no Brasil por Covid-19? Foi uma empregada doméstica que contraiu o Covid da sua patroa que veio de fora do país trazendo o vírus. Então, qual é o corpo que é mais fácil de ser morto? Qual é o corpo que é mais fácil de sofrer determinados tipos de expoliação? Eu acho que isso também dialoga muito com o meu trabalho, que é tentar entender diferentes formas de comoção, diferentes formas de tratamento social de indivíduos brancos e não brancos na sociedade brasileira. Mas voltando, porque eu sou assim, prolixo, acaba que eu vou falando demais. A gente vai perguntando de novo, não tem problema. Mas para fazer um paralelo entre a escravidão no Brasil e a escravidão nos Estados Unidos. Porque lá a gente tem aí uma população com aproximadamente de negros, né, americanos, 15%, 20% no máximo. Acho que não, já falam 15%, 16%. Sim. E aqui no Brasil a gente tem aí, segundo o IBGE, né, já bota 53% a 56%, dependendo da fonte. Sim, né? E isso é fantástico. E aí, por exemplo, né? Eu faço muito esse reforço de citar, né? O Abdias Nascimento, ele faz uma indagação em, se não me engano, o livro dele, o Genocídio Negro Brasileiro, de 83 é da Neuza. Não vou lembrar o certo o ano da publicação, mas o Abdias ele faz uma indagação muito pertinente que é relacionado à queimada que Rui Barbosa fez nos documentos sobre a escravidão no Brasil. E hoje em dia a gente tem um site chamado Slave Voyages, que vai falar sobre as viagens, né, ultramarinas que aconteceram de todos os países que traficaram africanos, países europeus que traficaram indivíduos negros para as Américas e até mesmo para a Europa. E aí, dentro dessa perspectiva que vai percorrer praticamente todo o período colonial, no site Slave Voyages você consegue ver que cerca de 47% da população traficada, de 12 milhões de africanos traficados, 47% dessa população veio para o Brasil. Então é pensar que uma das maiores atrocidades que os direitos humanos, que a gente pode pensar relacionados aos direitos humanos, aconteceu durante séculos com determinados indivíduos e que o destino fim desses indivíduos foi o Brasil. Então, já começa a diferença daí, contingente populacional.
começa também em diferenciações da forma em que você vai estruturar simbolicamente os sistemas de opressão nos Estados Unidos e no Brasil. No Brasil, a gente teve processo de, por exemplo, assimilação cultural, ou então as pessoas também gostam de falar de sincretismo religioso. Eu prefiro a noção do abdias de nascimento de resistência cultural, né? Porque é no sentido de que esse indivíduo que é oprimido, de alguma forma, consegue resistir. Sim. E aí pode combinar no sincretismo, nessa relação com outras religiosidades? Sim. Mas é entender que isso não foi um processo dócil, natural e nem tranquilo, né? Foi um processo realmente de sobrevivência. Então a gente já tem essas diferenciações. Por exemplo, nos Estados Unidos você tem uma perspectiva muito pautada numa perspectiva de que você não deve misturar as raças. Então, eles têm, durante muito tempo, eles tiveram uma política do one drop rule. Se você tem, se eu não me engano, até um sexto de sangue negro, você é considerado negro. Então, uma pessoa de pele alva pode ser negro, se ela descender de negro. E isso faz com que esse indivíduo em específico tenha demarcações nas políticas públicas de acesso. Então, por exemplo, você tinha leis de segregação muito duras nos Estados Unidos e, por exemplo, a gente poderia também fazer um outro aporte com a África do Sul, né, o apartheid. E aí, quando você chega no Brasil, é uma outra estrutura. É uma estrutura em que, por exemplo, se a gente pega Gilberto Freire em Casa Grande de Senzala, que vai trazer, por exemplo, o ideal da miscibilidade ou da miscigenação como modelo. Sim, e ele traz essa questão da miscigenação como algo potencial do indivíduo português, né? Porque Portugal e Espanha cabem dentro de Minas Gerais, né? É só a gente pensar que, como um país que cabe dentro de um estado da nossa federação, dois países que cabem no estado da nossa federação conseguiram não só fazer expansão marítima, como também dominam todo esse espaço territorial. Existia contingente populacional para fazer esse movimento? Não. Né? Então, alguns meios foram criados, né, que vão partir dessa técnica colonial. Então, no Brasil, até mesmo para você fazer esse movimento de conseguir atingir toda essa escala de território, os portugueses fizeram, alguns autores vão trabalhar com a ideia do estupro colonial, por exemplo, né? Que é povoar mais de forma mais rápida também, né? Sim, povoar, expandir seus territórios, né? Porque mulheres brancas portuguesas vieram muito pouco no começo do processo colonial. Então, quem são as mulheres que vão gerar os próximos descendentes para que você continue a perpetuar, por exemplo, esse sistema de opressão a partir dessa técnica colonial? São mulheres negras e são mulheres indígenas, né? O Gilberto Freire, inclusive, tem uma citação que é um pouco pesada, né? Que ele vai instituir o lugar das mulheres, em específico, na sociedade brasileira. Mulher, que é um ditado que eu acho que perpassa o imaginário social de muita gente, mas de que ele traz essa fala, né? Mulher branca para casar, mulher mulata para, desculpa o termo chulo, né? Para fuder, e sim, a mulher preta para trabalho, né? Então você tem aí essa ramificação de como cada mulher vai ser tratada e para que cada mulher serve. Então você começa a ver como é que também esse processo colonial ele é estruturado de forma diferente. Enquanto nos Estados Unidos você tem uma percepção de não mistura, inclusive punida, numa perspectiva de não miscigenação, no Brasil, em determinados momentos, porque isso muda, por exemplo, com o racismo científico, que vem a partir de Galton e Gobineau, você tem uma percepção de mistura, de miscigenação. E aí você vai ter dentro da historiografia um debate muito rico sobre como cada perspectiva vai avançando e como ela vai, por exemplo, compondo o imaginário social dos indivíduos. Então, no primeiro momento você tem a miscigenação, nesse sentido, e uma perspectiva pigmentocrática. Em que sentido pigmentocrática? Né? A gente entender até debates como o colorismo posterior. Né? É uma política de miscigenação em que quanto mais próximo do indivíduo branco você se torna, mais privilégios você vai ter na sociedade.
Por isso também que é importante a gente demarcar o espaço do que é a branquitude, né? Do que é esse espaço de privilégio de indivíduos que no Brasil são entendidos como brancos, mas se forem para os Estados Unidos é ticano. Não é? Se for para a Europa, não é branco. Agora, isso é engraçado quando você traz a personalidade a pessoa branca hoje, ela diz que ela não tem nada a ver com isso, ela não é racista. Então, por que Sente até ofendida quando escuta tudo isso que você está então, falando. por que a gente tem parece que a gente tem raiva de branco, né? Quando a gente faz uma discussão sobre a questão racial, muitos acham que a gente está querendo fazer o racismo reverso. E aí? Não dá para fazer esse racismo reverso porque o racismo é um sistema de opressão pautado numa hegemonia. Talvez não populacional, mas uma hegemonia em poder. Que, por exemplo, e aí a diferença dos Estados Unidos para o Brasil. Quando a gente fala de minoria, não necessariamente estamos falando de minoria numérica, mas estamos falando de minoria simbólica nas esferas de poder. Então, por exemplo, como você mesmo trouxe, entre 53%, 56%, 57% de população negra, entendendo que negro no Brasil, a partir da perspectiva do IBGE, é o quê? Negros retintos e mulatos e, de alguma forma, pardos, né? Esses indivíduos que, de alguma forma, sofreram um processo de miscigenação e se enquadram dentro de uma perspectiva racial em que eles não são brancos. Então, até por isso que às vezes também se utiliza o termo não brancos, né? Porque subscreve esses indivíduos, entendendo que, por exemplo, miscigenados com indígenas são entendidos como negros para o Brasil, porque também pode ser pardo, um indivíduo que é miscigenado com, por exemplo, com indígenas, né? Então, nossa, não entendi. Quando você volta, você é jovem e essa discussão sempre fez parte da sua família, convivência. Como é que é a sua história de vida? Até porque a gente também quer falar um pouquinho sobre essa questão da bioética aplicada, né? A gente tem que entender um pouco mais que isso. Sim. Que é até bom porque, né, eu acho que o Silvio Almeida ele fala sobre o racismo estrutural, eu também já quero pegar um gancho, e por outro lado também como a gente só fala de preto, a gente tem que falar sobre outras profissões que a gente tem que vai além de falar da gente mesmo. Sim. Né? Temos cientista preto, nós temos matemática, nós temos, entendeu? Então, vamos lá, traz pra gente um pouquinho. Falar um pouco da minha trajetória é complexo, porque... Sempre nasceu na Zona Oeste, ali na... Então, eu nasci na Zona Oeste, eu nasci em Campinas, né, na maternidade de Campinas, mas eu basicamente vivi minha vida toda na Vila Quente, que é uma comunidade ali da Zona Oeste do Rio de Janeiro, com vários atravessamentos de... Às vezes fica pesado. Não, fica pesado e tá no noticiário, né? Mas passei praticamente minha vida toda ali e saí dali quando fui fazer faculdade. Eu fui fazer faculdade na UERJ, no primeiro momento fui fazer economia, e aí eu migrei para o curso de História e fui estudar na UERJ de São Gonçalo. E aí fui morar em São Gonçalo, né? Eu fui morar na Baixada Leste Fluminense. E depois eu voltei para o Rio e fiz as minhas especializações, uma na Fiocruz, né? Que é Direitos Humanos, Saúde e Racismo, e de Educação das Relações Étnico-Raciais no ensino básico no Felicimundo. E hoje em dia estou fazendo bioética, ética aplicada de saúde coletiva, no consórcio que tem entre 4 universidades no Rio de Janeiro, que é o UERJ, Fiocruz, UF, UFRJ. E essa coisa de você ser negro, preto, você sempre se percebeu assim desde a infância? Como é que é esse contexto para você? Sempre me percebi negro, mas teve alguns atravessamentos que perpassaram, por exemplo, o espaço do ensino, que me demarcaram de forma mais veemente essa questão de ser negro. Mas eu não tinha um conhecimento, de fato, assim, apropriado da importância que era eu ser negro em determinados espaços e como isso me atravessava. Existia um movimento, por exemplo, de bullying, que na época ficou muito conhecido. Bullying é muito legal, né? Que é americanizado tudo, nossa, né? Bullying, né? Isso é preconceito, racismo, né? A gente pode falar qualquer coisa, mas virou bullying. Mas como é que você vai falar de racismo? É complicado, né? E aí tem um livro fantástico da professora Eliane Cavaleiro,
E uma coisa que eu tenho muito orgulho é de sempre indicar minha biografia preta, né? Então, a professora Liliane Cavalheiro tem, se eu não me engano, foi a dissertação de mestrado dela, que virou esse livro, que é do silêncio do lar ao silêncio escolar, que ela demarca de como a criança negra ela é percebida dentro do ambiente escolar e como ela vai sofrendo esses atravessamentos até mesmo de você identificar quem são as pessoas que, por exemplo, estão em posições de poder dentro da escola. Aonde estão as pessoas negras na escola e onde estão as pessoas brancas? E ela faz essa demarcação, porque ela começa a perceber como, por exemplo, pessoas negras vão ser as merendeiras, vão ser os faxineiros, mas você não tem um professor negro, mas você não tem um diretor negro, mas você não tem uma referência potencializada de um indivíduo negro. E a minha formação escolar foi muito nessa perspectiva, de não ter professores negros, de ter essa dificuldade de, por exemplo, de entender que aquele espaço também me pertencia. E durante muito tempo fui bolsista numa escola que hoje não tem mais no Bangu, né, que é o MV1. Eu era bolsista lá. E tinha eu lembro de um atravessamento que foi a época que eu deixei a escola, porque por muita pressão mesmo dessa questão racial, que eu não sabia que era racismo, eu entendia como bullying, mas é que a todo momento ia sendo minado dentro da minha psique esse espaço de que, como assim você é um indivíduo negro pode tirar notas boas? Como assim você é um indivíduo negro pode ter destaque em determinados espaços? Eu não via dessa forma, mas isso foi introjetado dentro de mim a partir de falas de colegas, a partir de falas de professores, o que fez com que eu saísse de uma escola que era muito bacana, que tinha uma ótima formação, mas que em um determinado momento da minha trajetória eu não conseguia ir para a escola. Eu ligava às vezes chorando para minha mãe, porque minha mãe sempre estava orientada de família, né? E aí eu sou perpassado por várias coisas. Eu tenho um irmão que é especial e uma dinâmica de vida muito atribulada no sentido de entender o que também uma criança especial negra em contexto de favela, e entender enquanto indivíduo negro dentro da Vila Kennedy. Não, vai somando os preconceitos. Sim, o que a gente também poderia traduzir pela teoria da interseccionalidade, né? O quanto de acúmulos você tem de opressão, classe, gênero, raça, idade, né? Então você vai ramificando essas questões e isso vai potencializando a forma como você é percebido no mundo e como você sofre com isso. Mas uma coisa muito específica, uma situação que me demarcou e que fez com que, por exemplo, eu saísse dessa escola, que era o MV1, foi... Lá eles tinham um sistema de... que eles davam um papelzinho todo final de bimestre, que era um papelzinho de destaque. Os melhores alunos da turma recebiam um papelzinho de destaque, e isso para mim era muito importante. Em que sentido? Não só de reconhecimento, mas no sentido que isso também me ajudava com a minha bolsa de estudos da escola. Quanto mais papelzinhos de destaque eu tinha, melhor era a minha bolsa. E isso era uma coisa que eu precisava, porque eu não tinha condição de pagar aquela escola. Então, se eu não tivesse bolsa de estudo, não estudaria naquele local. E eu não vou lembrar a idade específica, mas eu era muito garoto, porque eu saí de lá, eu tinha 14 anos, no 2001, né, no ensino médio, e uma colega, a gente estava sentado na quadra da escola e era uma apresentação especial que chamavam os alunos, né, a gente ficava todo mundo sentado na quadra e chamavam os alunos de destaques das turmas, né, e em determinado momento fui chamado. E quando eu voltei para me sentar no meu lugar, eu escutei um comentário que me dilacerou, que foi nossa, mas ele de novo? Por que o Caio não ganhou? Ele é tão lindo, tem olhos azuis, é alto. E aí, tipo assim... Mas isso o quê? De professor de criança? Não, de colega. Né? E aí, tipo assim... E aí, não bateu bem aquilo e eu fiquei assim, mas... Porque ele é branco, alto, de olhos azuis, ele tem que ganhar. Ele tem um padrão do merecimento, né? Sim, e aí foi um negócio assim muito dilacerador para mim, porque era um movimento muito complicado. Eram poucas crianças negras que eu tinha na minha família. Mas você acha que a implementação da Lei 10.639
ajudaria um pouco a atenuar essa problemática que você passou, outras crianças também passam? Sim, sim, no sentido de que, primeiramente, a gente vai ter um projeto de lei que vai instituir essa obrigatoriedade, que é uma luta do movimento negro desde sempre, né? Que é a Lei 2639 de 2003, e depois a gente tem o aprimoramento dessa lei na 11.645 de 2008, que institui também a questão indígena. Digo sim porque é o primeiro momento em que a gente tem instituído uma perspectiva em que você tem que ter um ensino transversal, ou seja, em todo o ensino básico, que às vezes fica muito subscrito na matéria de história, e não é isso, são em todas as matérias e ao decorrer de todo o ensino básico, de cultura africana e afro-brasileira. Então, é pensar que você tem que ter, por exemplo, literatura negra. Você tem que ter uma perspectiva onde esses corpos que eram entendidos como objetos semoventes sejam protagonistas, né? Porque, por exemplo, um dos maiores arquitetos, se eu não me engano, eu tenho que ver, né? O André Rebouças, por exemplo. Eu não sabia que era um indivíduo negro. Ninguém nunca me passou isso. O próprio Machado de Assis. Que a gente teve, por exemplo, a reportagem, não é eu me lembro Não, aquela série, né? Minissérie sobre... Não, mas não era nem disso. Teve uma propaganda do Banco do Brasil sim, que trouxeram o Machado de Assis branco. E aí isso diz muita coisa, porque aí tá dizendo, você trazer um indivíduo negro como branco é instituir que um indivíduo negro não pode estar naquele local. É muito simbólico você pensar que por que colocaram embranqueceram um indivíduo notoriamente negro? Porque o indivíduo negro não pode acessar esse espaço. E isso, infelizmente, foi introjetado dentro da nossa psique ao decorrer da história de todo o processo colonial, imperial, da Primeira República. E isso se faz ressonância hoje. Então eu digo que é complicado porque ao mesmo tempo que a gente começa a ter um movimento de instituir uma obrigatoriedade nesse sistema, é preciso pensar, nós temos professores capacitados para isso? Quem são os professores que estão no vestibular? Será que esses professores brancos vão conseguir, de alguma forma, sem letramento racial, colocar essa lei de forma evidente? Porque, por exemplo, a lei de 1639 completa 20 anos esse ano. E continuamos tendo dificuldade na implementação. Mas hoje uma das maiores dificuldades que algumas pessoas alegam são, por exemplo, os próprios professores, que não possa ser também que não tem o letramento, que também é primordial, mas também falta sensibilidade neles. Sim, mas o letramento é isso, é sensibilidade. Porque é você entender que esses indivíduos eles não puderam acessar, por exemplo, não precisa ir muito longe, agora eu não vou lembrar específico, acho que é 1839, mas nós fomos proibidos de acessar a escola. Não, isso é 89, 89? Não, 1839 tinha uma lei, e aí é pensar em políticas públicas que foram instituídas dentro do Brasil para impedir que determinados indivíduos tivessem acesso à educação, né? Tivessem, por exemplo, acesso à saúde, acesso à segurança, acesso à moradia. É pensar em problematizar, por exemplo, a história. Eu tenho uma paixão pela historiadora que se chama Beatriz Nascimento. Ela tem um texto fantástico que ela fala sobre a história escrita por mãos negras. E aí, essa sensibilidade passa por isso, de entender qual foi esse processo histórico, de como esses indivíduos foram acessados. Eles foram acessados verdadeiramente como indivíduos ou como alguma outra coisa? Eles são entendidos nesses espaços como indivíduos ou como alguma outra coisa? Você utiliza muito a questão corpórea para falar sobre a questão racial. Sim. Hoje nós temos um universo de, vou dizer assim, matança, né, ou extermínio da população negra. E normalmente são corpos pretos que morrem. E, consequentemente, também corpos pretos que matam. Como é que você faz? Porque quem está na linha de frente da PM, como é que a gente fala essa... Aí a gente pode falar de uma questão de um racismo estrutural, onde esses indivíduos são entendidos. E aí são vários processos, né? Por exemplo, no início do século XX, a gente tinha um médico chamado Lino Rodrigues, né? Que influenciado pela teoria lombrosiana, trouxe uma perspectiva de uma psicopatologia do indivíduo negro.
Ou seja, corpos negros eram entendidos como potenciais criminosos. E isso permanece, por exemplo, até hoje dentro do imaginário social. Então, você tem instituído dentro da percepção social que indivíduos negros são potenciais criminosos. E esses indivíduos, muitas das vezes pretos também, que estão na força policial, são ensinados dessa forma. E muitas das vezes eles sofrem também esse processo, porque não pensam que... E olha só que louco que insano que é. Corpos, homens negros que matam homens negros. E aí você pensa, não, é meio insano, é esquizofrênico. Mas os policiais negros também são os que mais morrem. Sim, também são assim. Mas é por isso que não muda a política. Porque eu acredito que se enquanto só morrem corpos pretos, a política deles de contínuo extermínio da população negra está em vigência. Sim, e aí também entra outra questão, né? De tipo assim, revolta, o racismo reverso. Não dá para a gente dialogar sobre racismo reverso, porque, por exemplo, você pega o Atlas da Violência, que traz essas informações que você trouxe, por exemplo, o Atlas de Violência, que ficou muito conhecido, foi de 2016, que trazia uma estatística de que a cada 23 minutos um jovem negro morria. E aí você tem todo ano, acho que se não me engano em agosto, a tiragem desse Atlas da Violência, né? E a todo ano você vê que existe um processo em que mulheres e homens brancos, você tem uma queda no número de pessoas brancas que vão morrendo e você tem um aumento no número de pessoas negras que estão morrendo. Numa proporção que, por exemplo, entre jovens, mais de 75% das pessoas que morrem são jovens negros, né? E aí você tem uma demarcação não só racial, como uma demarcação de gênero também. Mas quando você vai também falar sobre feminicídio, por exemplo, enquanto diminui 6% da taxa de mulheres brancas que morrem, você tem um aumento de 22% de mulheres negras que morrem. E aí eu comecei a pensar também nesse projeto, né? Tem políticas públicas que são voltadas para resolver essa questão? Ou como você trouxe, a gente tem esse processo de carnificina reificada? E aí, de novo, a medida de nascimento estava falando na década de 70, 80 sobre o genocídio negro brasileiro. E a gente continua nessa mesma pegada. E a gente tem políticas públicas que, por exemplo, impediram indivíduos negros a acessarem determinadas questões. Por exemplo, em 1850 a gente tem lei de terras, que impossibilita não só indivíduos negros, como indígenas, como outros grupos subalternizados, de terem acesso à terra. Aí você tem, por exemplo, em 1888 a instituição da Lei Áurea, mas o que foi feito com esses indivíduos no dia seguinte? Né? Por isso que eu falei no 14 de maio de 2015. Justa causa. Não, sim. E aí você tem... Não, está livre, agora vai embora. Não, livre até página B, né? Porque, por exemplo... Hoje vai instituir a diária. Sim, em 1890, no decreto 847, se não me falha, igual 847, 845, eu posso estar enganado com o número, mas é instituído, por exemplo, a lei de vadiagem que prendia indivíduos que estavam na rua, sem emprego, ou seja, uma lei que foi instituída para literalmente coibir o indivíduo negro de estar no ambiente público. Mas, Ivan, deixa eu fazer aqui uma pergunta. Falando sobre você é um jovem negro e mestre, você se deparou com outros nessa mesma situação? Sim, como é que é isso? Mas é complexo, porque eu, por exemplo, sou um dos poucos que tem uma temática racializada, porque tem um custo disso. Tem um custo de você falar sobre negritude, se você falar sobre racismo num ambiente que hegemonicamente é branco, num ambiente em que, por exemplo, você é sempre tratado como objeto, você colocar em destaque a questão do privilégio daqueles que te rodeiam. Isso é complexo. Então, por exemplo, desde a minha formação na graduação, eu tenho esse atravessamento de... Mas quem é? E uma demarcação que foi muito péssima para mim, que fez também, que me movimentou de continuar na trajetória, às vezes, até muito por revolta, né? Teve uma professora em uma aula específica, que não precisa citar o nome, né? Mas eu estava falando sobre... Eu sempre gostei muito de música. E a minha ideia era falar sobre bossa nova quando eu entrei na faculdade, né? E aí eu fui estudando sobre bossa nova e fui vendo que, por exemplo, a gente tinha Zequete, do Teatro Pinhão, que era um homem negro da favela que estava fazendo músicas fantásticas nesse mesmo período. Você tem Johnny Alf, que é um grande músico negro que, para alguns, é precursor da bossa nova, porque antes mesmo
da Bossa Nova ser instituída e ter esse apogeu com o João Gilberto, com o Tom Jobim, com o Vinícius de Moraes, você tinha o Daniel fazendo acordes maravilhosos e músicas que influenciaram, por exemplo, os grandes nomes da Bossa Nova, né? E, por exemplo, essas pessoas, Johnny Alves não é reconhecido como mais um que foi com a Bossa Nova, simplesmente Bossa Nova, né? E aí eu fiz uma correlação com os Estados Unidos de como você tinha uma apropriação cultural, levando em consideração a música ou a cultura negra, né? E aí essa professora chegou para mim e falou, mas quem é você? Né? Você é doutor, você é mestre, você é jornalista? E aí ela não me indagou sobre aquilo que eu estava falando, mas ela me indagou no sentido de você tem autorização para falar? Ou você sabe do que está falando também? Não, é mais do que autorização, porque ela sabia do que ela sabia que eu sabia que eu estava falando, até porque eu fui relatando ela em cada argumentação que ela fazia. Mas era de tipo assim, você tem autorização para falar? E aí eu lembrei, na época eu ainda não tinha essa leitura, mas hoje eu fico pensando na questão da máscara que a Grada Quilombo traz, com um indivíduo, por exemplo, colonizado, que não sei se vocês conhecem a Escrava Anastácia, né, que tem aquela máscara de ferro, né, que silencia a boca. E a Grada Quilombo tem uma parte do texto que ela vai trazer essa imagem para falar de um indivíduo colonizado que não tem autorização para falar. E naquele momento, aquela reificação estava sendo traduzida no meu corpo. Então, como um fantasma, como um espectro que volta no sentido de mas quem você está falando, né? Então, a minha pesquisa foi atravessada por isso, mas foi atravessada por outras coisas. Por exemplo, a questão do racismo religioso. Eu ia falar sobre isso, que acabei falando sobre racismo religioso na graduação, porque um aluno de uma religião não pentecostal começou a fazer ataques agressivos de fala com os colegas, e ele trazia como repertório de defesa dele que ele, na realidade, estava ganhando almas para Jesus, por isso que ele poderia fazer aquele movimento. Né? E mais do que isso, aí você pensa, uma criança de 12 anos, e ele me veio investigar sentido, inclusive tem esse livro aqui que é muito interessante para você ver. Aí ele me trouxe o livro do Edir Macedo, Guias Cabucos Judiciais de Deus e Demônios. Aí eu fiquei assim, como assim uma criança de 12 anos me traz um livro que exala racismo, e racismo religioso, né? E aí eu saí desse movimento de falar sobre música e fui tentar entender um pouco do que era o que na época eu trabalhava com intolerância religiosa e hoje eu entendo que é uma percepção de racismo religioso. Então sempre fui atravessado por essa temática, mas não necessariamente eu queria trabalhar ela. E isso tem um custo muito pesado, porque é isso, você colocar em xeque um espaço de branquitude em que as pessoas não querem ouvir dos seus privilégios. E mais do que isso, também não querem ouvir a dor do outro. Mas hoje tem algumas pessoas que já falam que o negro hoje não precisa mais do movimento negro. Tudo já melhorou. Não precisa disso, porque, tá vendo? Os jogadores de futebol são todos ricos, nós temos um monte de artistas. Mas joga para o jogador de futebol no estádio, né? O que é isso? Mas tem essa ascensão de alguns. E com esses alguns negros que estão conseguindo furar esse funil, né? Estão atingindo um patamar de privilégio social. Você vê, eles poderiam contribuir mais, ou o papel que eles desempenham já é muito difícil, né, para atingir um patamar, ou, por exemplo, como é que a gente pode, nós do movimento social negro, fazer um diálogo um pouquinho mais próximo? Por exemplo, a gente hoje cita o Lázaro Ramos, que consegue fazer todo esse mecanismo, né? Ele está num topo financeiramente, mas ele sabe perto da origem. O Emicida consegue fazer isso maravilhosamente. O próprio Racionais, que muitos não gostam da linguagem, mas também faz. Como é que você acha? Pô, MV Não, então. o MV tem aquela entrevista fantástica com o Sérgio Grosma que ele dá aquela alfinetada, né? Todo mundo, aquilo foi lindo. Mas você trouxe aí uma questão que é a questão da representatividade.
E aí, para falar sobre representatividade, é interessante a gente lembrar, já passou do Não é que. Explicaria, né? Não, você tem. A gente vai ter que pedir algumas autorizações aqui para que você volte aqui, porque a gente é o primeiro momento, então tem muita coisa que a gente pode conversar e poder dividir, né, com quem nos assiste. Então, as sessões ou algumas oportunidades a gente pode deixar passar, mas vamos tocar. Então, Negro em Ascensão Social me lembra logo Neuza Santos, né? No Tornar-se Negro, Vicissitudes. Não vou lembrar o subtópico do livro, mas é o livro Tornar-se Negro de 1983, da autora Neuza Santos, que ela vai fazer uma demarcação específica. Ela não está falando sobre qualquer indivíduo negro, ela está falando do negro em ascensão, ou seja, desse indivíduo negro que de alguma forma consegue acessar economicamente um outro espaço que não era legado para ele dentro da perspectiva social instituída. Então a gente já está falando sobre uma outra questão que é classe. Além da raça, a gente está falando de classe. E aí a Neuza Santos ela traz uma questão que a gente pode dialogar com a questão da representatividade, porque a gente pode ter representatividade positiva e representatividade negativa. Você me trouxe exemplos, por exemplo, de representatividade positiva. A gente tem representatividade negativa. E aí também é entender que não é só um movimento negro, são movimentos negros. Porque assim como tem vários tipos de negros que vieram traficados de África, também a gente tem várias percepções de negros e posicionamentos de negros diversos. Então, por exemplo, Neuza Santos traz coisas muito emblemáticas nesse livro, que é entender que raça ou ser negro está para além da cor da pele, está para uma questão de uma noção de classe social, porque ela vai entrevistar pessoas negras que vão dizer: ah, mas eu não sou negro, porque negro é um indivíduo pobre, negro é um indivíduo sujo, negro é a pessoa que mora na favela. Às vezes pessoas retintas que não se entendiam como negros porque a percepção de negro cristalizado dentro da sociedade era de um indivíduo subalternizado. Tem até, eu estou te cortando porque o tempo está curto, eu tenho que pegar nas coisas. Tem uma negrada hoje que já não quer mais utilizar o termo de negro, né, por causa justamente desse termo pejorativo colonial, e já está utilizando a questão da preto. Sim. Né? Como é que você vê essa questão? Eu acho que a pessoa tem que ser identificada da forma que ela gostar. Tem idades que vão falar sobre a questão do preto e do negro, porque vão atrelar a questão de, por exemplo, mercado negro, fome negra e coisas do tipo. E tudo bem, é uma perspectiva, uma ótica de abordagem. E aí a gente também tem a questão de ressignificar determinadas questões, por exemplo, através da estética negra. O que antes era entendido como feio, hoje pode ser entendido como bonito. E também entender que esse bonito também passa por vários processos, porque a menininha branca que, por exemplo, coloca uma trança na boca, coloca uma... bonito, coisa e tal. Agora, a mulher preta que bota uma trança, vai ter aqueles comentários de: mas você lava isso? Como é que é? E quer tocar? Então, mesmo quando você tem uma ascensão, ou até mesmo você tem uma visibilidade melhorada de determinados estratos da sociedade sobre o corpo negro, você tem uma demarcação em que determinadas coisas em determinados corpos têm um valor simbólico e no corpo negro tem outro. Então, e aí a gente vai também pensar na questão da representatividade. Não basta eu ser um influencer que é negro e vai trazer determinadas coisas, como, por exemplo, a gente teve uma pessoa, que não vou nem citar o nome, na Fundação Palmares, que algumas pessoas chamavam até de... ai, meu Deus, capataz, não coisa, era o nome dado. Capitão mesmo, né? Capitão do Mato, que era entendido como Capitão do Mato, porque, inclusive, filho de um grande intelectual negro que, de alguma forma, estava ali agenciando uma perspectiva de opressão do próprio povo negro, que minimizava, por exemplo, os ganhos, que tinham vários nomes importantes de figuras negras importantes para a gente, do mural de pessoas negras. Então, a gente tem que pensar: que representatividade é essa? Essas pessoas realmente estão trazendo um diálogo que leva em consideração a potencialidade do indivíduo negro? Porque se não está trazendo, também eu acho que não compensa, né? E aí a gente problematiza essa questão da representatividade positiva e negativa. E como você falou, a questão hoje
Nós temos que criar uma cultura antirracista, e essa cultura antirracista não deve ser só tratada pelo negro, né? Mas eu sinto muito que vai ficar um outro para gente, 2024 falar sobre mestrado que você está aí cursando sobre bioética. Que é muito interessante essa temática, mas fica para uma segunda vez. É claro que a gente já te explorou bastante, né? Você viria para cá para um podcast que ia ficar aqui até no máximo meio-dia, já vai dar. Então, a gente agradece a sua participação e vamos para as nossas considerações finais para a gente finalizar. Muito obrigada por você ter cedido o seu tempo, ter topado, nem sabia o que era, né? Só veio. Um abraço à Edilane, um bom ano, né? Coisas novas, muita saúde. Muita resistência para estar nesses espaços, porque é necessário, né? A gente que já está nessa caminhada tem momentos que parece que não vale a pena, aí chega, daqui a pouco você fala, não, temos que continuar, porque vem aí uma galera seguindo a gente, precisa dessas diferenças. Então, assim, muito obrigada e seja bem-vindo ao Conta Quem Ter e até breve. Eu agradeço aí a oportunidade de falar, né? Como vocês disseram, né? Eu vim através da minha pesquisa de mãe, que me trouxe para cá, né? Eu estava falando para ela, não, eu quero ir lá para te ver, né? Aí ela tem esse movimento muito bacana de me incluir, né? Nas coisas que não necessariamente é preciso. Acho que também é isso, né? Eu fiquei maravilhado de ouvi-lo. E aí, ter essa oportunidade de estar conversando com vocês também foi maravilhoso. E quando vocês quiserem, eu posso voltar com certeza. Então, estamos terminando mais um podcast aqui onde o Preto pode, com Ivan Felipe, né? A gente vai ter outras oportunidades, não tem jeito, porque são temas que nos atraem ainda mais tendo uma pessoa com tanto conhecimento. Então, até sábado que vem, até às 19 horas, Espaço Cultural Conta Quem Ter, Preto Pode. Bem legal, 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 Black